Mas o capítulo 22, a partir do verso 31, tem um texto negrito que diz que Pedro é avisado. Eu vou falar sobre esse assunto, mas também não quero que você feche a sua Bíblia, não, por gentileza. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, afirmo-te que hoje 3 vezes negarás que me conheces, que não me conheces, antes que o galo cante. A seguir, Jesus perguntou: Quantos de vós, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores, porque o que me refere está sendo cumprido. Verso 38. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu Jesus: Vamos parar por aqui o assunto. Vamos parar o assunto por aqui. Depois ele prossegue no versículo 39, mas não é o caso. Nosso Deus e Pai, prepara o nosso coração para recebermos as instruções que o Senhor deu aos seus discípulos aqui, que não ficou só para eles. Essas instruções são para nós. Graças a Deus que elas estão aqui e foram destinadas para todos nós. Abençoa-nos, abre o nosso coração, tira de nós tudo aquilo que possa impedir desta palavra adentrar a nossa alma, em o nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar, por favor. Irmãos, Jesus aqui, Lucas está relatando detalhadamente a trajetória final, os passos finais do ministério terreno de Jesus. E dentre pouco tempo ali, me dê sua atenção rapidinho, e dentre poucos dias, ele será preso, ele vai ser condenado e vai ser morto. Lucas detalha claramente os passos aqui que Cristo vai fazer nos últimos momentos do ministério dele na terra. Então ele detalha de forma minuciosa as últimas palavras, e essas palavras são palavras de instrução. E que eu gosto sempre de pegar essas palavras e não colocá-las no campo passado ou no tempo passado, mas colocar no tempo presente, e é para nós hoje. Essas instruções foram deixadas nas Escrituras para a sua vida e para a minha vida e para a vida de todo aquele que professa Cristo como seu Senhor. E ele dirige em especial, perceba que Lucas, quando detalha 22, você pode ler em casa como exercício, ele não vai relatar isso de modo mostrando aqui a multidão, ele vai falar diretamente para os seus discípulos. É como se nós estivéssemos na presença de Jesus e houvesse uma multidão lá fora, mas ele quer tratar conosco aqui agora, nesse exato momento, para nos ensinar e nos instruir sobre algumas coisas muito importantes que estão aqui nesse texto. Lucas então detalha isso, e essas instruções deixadas por Cristo para os discípulos já atravessaram mais de 2000 anos. Pastor, elas estão ultrapassadas. Você está ultrapassado. Eu estou ultrapassado. Esta palavra ela se renova todos os dias. E não há um botão de atualização, não há um botão que a gente vem apertar para atualizar esta palavra. Ela é atualizada todos os dias. O que vai acontecer daqui a 100 anos, a palavra de Deus já está mostrando para a gente hoje.
As profecias do passado que mostravam o tempo de hoje, elas se cumpriram. E as profecias que vão mostrar o que vai acontecer no decorrer dos anos, já estão aqui para nosso dispor, para que a gente possa ouvir. Então essa palavra deixada, os conselhos deixados por Cristo a esses discípulos, já atravessaram mais de 2000 anos e ainda devem ser guardadas. Devem ser motivo da gente ter isso como uma preciosidade, como uma pérola que nós encontramos e que temos muito dinheiro, vamos nos desfazer de tudo que nós temos para comprar essa pérola, para comprar esse campo, como a parábola do campo da rede e da pérola que Jesus nos mostrou. E essas palavras e essas instruções devem ser praticadas porque elas são vitais à permanência da nossa fé. Lembrando que Jesus está nos dias finais do seu ministério, e a maior preocupação de Cristo era a permanência dos seus discípulos neste ministério, nesse propósito, que era avançar com o Evangelho, avançar com o reino de Deus. Então essas instruções são vitais, foram vitais para eles e são vitais para os nossos dias. Então guarde, se você gosta de anotar, anote. E a primeira instrução que ele nos dá é algo muito interessante que está entre o versículo 1 e o versículo 6. Leia comigo, por favor. Estava próxima a Páscoa, a festa dos estava próxima a festa dos pães asmos, chamada... Oi, tem alguém aqui? Oi! Capítulo 22. Acho que o dia de hoje deu uma canseira na gente, né? Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preparavam-se os principais sacerdotes, ou preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas com o quê, irmãos? Em como tirar a vida a Jesus, porque temiam. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhes dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar, como ou sem tumulto. Meus irmãos, a primeira instrução que a gente encontra nesse texto é que as altas posições do ministério, os altos cargos que aqueles homens ocupavam, perceba que Lucas detalha que os principais sacerdotes e os escribas estavam tramando contra Jesus para o matar. O ensino que eu tiro para a minha vida, de instrução para a nossa vida, é que as altas posições no ministério, responsabilidades ocupadas na igreja, não protegem quem ocupam da cegueira espiritual. É possível olhar para cá e nos proteger e nos fazer lembrar de que o que eu faço, o que você faz, o que um pastor faz, o que um tecladista faz, o que um músico faz, o que qualquer um de nós fazemos na igreja, no reino de Deus, não pode e não tira de nós a fragilidade de quem nós somos. E pode ser que, de repente, isso não nos proteja. Aliás, isso não protege a ninguém de talvez ficar cego espiritualmente como os sacerdotes e os escribas ficaram. Homens que tinham o dever de ensinar a nação de Israel sobre o Messias, estavam tramando matar o Messias. Perceba que o cargo, o ministério, as responsabilidades que ocupamos, que as pessoas ocupam, não protege ninguém da ignorância espiritual. Não protege ninguém de talvez ela ficar cega e talvez de permanecer sobre a força devastadora do pecado e ser dominada pela força devastadora do pecado. Olha o que Lucas mostra. Ele mostra homens que ocupavam um cargo de ensinar a nação de Israel, tramando contra o próprio Filho de Deus. Eles tinham noção da leitura, das escrituras, do tempo, dos sinais.
Só que eles estavam cegos espiritualmente. Eu quero alertar os irmãos hoje, porque esse alerta veio a mim. O que fazemos ou deixamos de fazer, o simples fato de estarmos aí sentados, ouvindo a palavra de Deus, e termos um dízimo para entregar, termos uma Bíblia para carregar, termos um culto para assistir, e dizermos temos uma carteirinha de membro da Igreja Cristã de Nova Vida, cujo bispo é o bispo Rubem, isso não nos garante nada. Nada. Absolutamente. Nós precisamos estar extremamente atentos quanto ao cuidado diário da nossa vida para que a cegueira espiritual não afete os nossos olhos. E também para que a força devastadora do pecado não nos destrua. Veja quem está aqui sendo inserido no versículo 3. Quem é? Ei, meu Deus do céu. Não. Quem está no verso 3 aqui? Judas. O exemplo agora é Judas. O exemplo agora é que Judas, um dos 12, Lucas é detalhista. Lucas vai dizer assim: ora, Satanás entrou em Judas chamado Iscariotes, que era um dos... Poxa, espera aí. Ele estava com Jesus, ele andava com Jesus, ele viu os milagres, ele viu a multiplicação, ele viu tanta coisa, mas eu disse para os irmãos que altas posições no ministério, responsabilidade que ocupamos na igreja, não nos protegem ou não protegem quem as ocupam da cegueira espiritual, nem da força devastadora do pecado. Judas, um dos 12, foi devastado pela força do pecado. Ele foi lá tramar com aqueles que estavam cegos. Ele foi tramar contra aqueles que estavam querendo também destruir Jesus. O relato de Lucas é sem dúvidas alarmante, porque a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. É alarmante saber que um daqueles que andavam e viam inúmeros feitos de Jesus agora iria traí-lo. É muito triste, irmãos. Ser tentado é ruim. Jesus foi. Ser peneirado é algo realmente terrível. Pedro foi. Capítulo 22, verso 31. Agora, ser uma habitação do diabo é certamente devastador. Simplesmente deixou de ser um dos 12. E a Bíblia diz que o Satanás entrou. Ou seja, irmãos, o que habita num crente em Jesus é o Espírito de Deus. Diga comigo: o Espírito de Deus habita em mim. Eu não sou habitação do diabo. Agora pensa comigo. Um homem que andava com Jesus, que via os feitos de Jesus, que aprendia com Jesus, que estava com Cristo o tempo todo, agora, por conta de uma certeza que tinha, ele comete e abre uma concessão para flertar com o pecado, e a força devastadora do pecado dá-lhe uma rasteira nele. E ele se vê numa situação realmente desesperadora. A situação que chegou Judas, irmãos, nos alerta, nos mostra que qualquer pessoa que tenha confessado a Cristo vai precisar viver o resto da sua vida resistindo o diabo. Eu confessei a Cristo. Quantos aqui confessaram a Cristo que Ele é o meu Senhor? Diga comigo: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Diga comigo: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Sabe o que a Bíblia diz a respeito disso? Que ninguém diz que o Senhor é o Cristo se não for pelo Espírito Santo. Uma pessoa endemoniada, uma pessoa que tem o espírito maligno sobre ela, ela não confessa que Cristo é seu Senhor. Vou contar uma experiência. Eu estava na igreja de Vila Humaitá e 4 dos nossos diáconos saíram para a expulsão do demônio lá de um rapaz que estava dando um trabalho.
Só que eles saíram 5h30, 6 horas, 7 horas, 5h30, 6 horas. E eles não tinham voltado até o final do culto, acabava 9 horas. Aí alguém falou assim, poxa, passa lá, porque acho que já resolveram o problema, só precisa fazer uma palavra de gratidão lá. Eu falei, tá bom, vamos lá. Aí foi eu, Denise e Manu. Aí eu cheguei, quando eu parei na porta da sala, assim, casa muito escura. Aí o rapaz estava sentado lá no canto. Aí quando ele nos viu chegar, ele fez assim. Aí eu estou olhando para aquela pessoa, o falecido pastor Fábio, meu grande amigo, morreu jovem demais, teve um infarto. Pastor, está tudo certo, resolvemos, do trabalho. Arranhou, bateu, quebrou. Mas o senhor tem uma palavra de gratidão? Claro, vamos lá agradecer com o papai, com a mamãe, com o menino lá e tal. E fomos lá agradecer. Quando eu olhei para o menino, ele estava todo torto. Ele não olhava para mim. Eu disse, tudo bom, meu filho? Vamos agradecer a Jesus? Vamos ficar de pé? Ele não quis ficar de pé. Ele fica sentado. Então vamos fazer o seguinte, antes da gente orar, vamos todos aqui dizer algo que a Bíblia fala que é fantástico. Vamos dizer que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Vamos? Vamos levantar as mãos aqui? Aí todo mundo diz, Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Aí eu estou olhando para o menino, levanta sua mão e diz que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Ele nada de levantar a mão. Diga, Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco ele, vocês me acharam. Aí ele se manifestou de novo, aí deu uma trabalheira. Aí chegamos em casa quase 11 horas da noite. Diga comigo, Jesus Cristo. Com a mão direita levantada, diga, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu sou a habitação de Cristo, eu sou a habitação de Deus. Então, irmãos, a situação que chega a esse discípulo de Cristo, a situação a qual chega Judas, nos deixa um alerta de que mesmo que nós venhamos a confessar, ou tivemos que confessar aqui, eu sou crente desde quando eu nasci na igreja, a igreja não é maternidade. Você nasceu no Evangelho, na igreja de Nova Vida, mas você nasceu lá na maternidade, alguém arrancou você da sua mãe, ou em casa pelas parteiras. Porém, não importa o tempo que você está na igreja, todo aquele que confessou a Cristo vai precisar passar o resto da sua vida resistindo ao diabo para ele fugir de você. Sujeitai-vos a Deus, disse Tiago, e resistir ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Todos os dias, nós vamos precisar resistir às forças do mal. Nós vamos precisar resistir àquilo que tenta cegar o nosso entendimento. Aquilo que tenta nos impedir de ler, de ter a iluminação da palavra de Deus. Nós vamos precisar também resistir à força devastadora do pecado. Todos os dias. Para não nos tornar habitação do mal. Estávamos no presbitério ontem. E o bispo Walter falou uma coisa ontem que eu saí de lá ruminando aquilo. Ele nos falou da garantia de um crente. Qual a garantia de um crente? Quais garantias um crente tem? O bispo Walter disse que a garantia de um crente é a palavra de Deus. O que ela disse vai valer para você até o último dia da sua vida. O que eu tenho que fazer para garantir esta palavra de Deus na minha vida? Todos os dias. Perseverar em cumpri-la. Se ela tem valor, ela tem que encontrar alguém que a valorize. Valorize a sua vida com Deus. Não troque a sua vida por um prato de lentilhas. Não troque a sua vida por um clique. Irmãos, o que mais hoje dá dinheiro no mundo não é cocaína. Acredite, é pedofilia. O que mais dá dinheiro é tráfico de criança. É sexo com criança. A venda de crianças para homens bilionários, devassos, que vão morrer no inferno. Que vão para o inferno com toda a riqueza que eles têm. Nós precisamos ter cuidado, porque há uma tela de computador na nossa frente e há um smartphone que pode nos cegar o entendimento, tirar a iluminação da presença de Deus, da palavra de Deus da nossa vida e, ao mesmo tempo,
devastar com a nossa vida, com o casamento, com a sua vida espiritual, se não tivermos cuidado com a nossa vida. Ninguém está seguro. Ninguém. Nós precisamos viver a vida inteira resistindo ao diabo. A segunda instrução que Jesus vai deixar para esses discípulos e para nós aqui hoje. Diga, é para mim essa instrução. Então vou deixar tudo para mim. É para mim essa instrução. Ela está no versículo 19 ao 23. Você não precisa ler, porque você já conhece, que foi a instrução da ceia. Ele vai dizer, olha, tomando um pão, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Que instrução Jesus deixou, Anderson, para os seus discípulos e para nós? É a seguinte, irmãos, a única maneira para um crente ficar livre da corrupção humana e permanecer firme é se lembrar da aliança que ele fez com Cristo. O que faz a gente temer a Deus, o que deve nos fazer ter medo de temer a Deus, não é o fato de saber que se a gente não temê-lo, a gente vai para o inferno. Porque o ser humano, a casta humana, a raça humana, foi toda condenada ao inferno. Toda. Todos pecaram, Paulo disse, e destituídos da glória de Deus. Cristo veio para salvar todo mundo, mas uma parte desse povo resiste até hoje a esse chamado, a este amor. O que nos deve fazer todos os dias, não querer e não permitir que a corrupção desse mundo, as coisas mais nocivas desse mundo, entre na nossa vida, faça morada, é exatamente a aliança e a lembrança da aliança que nós fizemos com Cristo e Ele fez conosco. Quando eu me lembro, e como é que Jesus falou para os seus discípulos se lembrarem? Na ceia. Todas as vezes que a gente chega a esta mesa e tomamos o pão nas mãos e o cálice, nós devemos nos lembrar, aqui não tem uma cruz, mas devemos nos lembrar da morte de Jesus. Domingo é dia da ressurreição, mas foi na sexta-feira que ele foi morto. Ele cumpriu Hebreus 9. Era necessário que houvesse um derramamento de sangue, porque sem um derramamento de sangue não havia remissão de pecados. A semelhança do antigo pacto tinha que haver a morte de um animal, para que a partir desta morte, a partir do sangue aspergido, houvesse perdão e remissão dos pecados. Cristo cumpriu como cordeiro imaculado, como cordeiro sem mancha, como cordeiro perfeito. Ele morreu, então o que garante a nossa vida é a morte de Cristo. O que garante a nossa esperança é a ressurreição dele. Mas o que garante a nossa vida é a morte de Jesus. Então, meu irmão, quando o pecado te assediar, quando alguma coisa vier para tentar tirar você de onde você está, da posição nobre que você está hoje, porque você está numa posição nobre, você está na presença de Deus. Lembre-se dele. Lembre-se da aliança que você fez com Jesus. Lembre-se de que você tem um pacto com Cristo. Lembre-se que você tem uma vida com Ele. Precisamos conservar com firmeza em nossa mente a razão porque temos vida hoje, e foi porque Cristo morreu por nós. A terceira instrução para eu caminhar para o final. Então a segunda é aquela. Lembre-se dele. Diga comigo, eu vou me lembrar dele. Eu preciso me lembrar dele. Eu preciso me lembrar do que ele fez por mim. Isso nos garante que certas coisas que virão contra nós para nos assediar, elas vão serem resistidas pela gente. Terceira instrução. Essa próxima de Jesus é, na verdade, um outro alerta que ele nos faz. E está lá nos versículos 31 ou 34 que nós lemos. Que vai dizer, Simão, Satanás
te reclamou para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por você. A instrução que ele deixou para os seus discípulos naquele momento e para nós hoje é que o inimigo sempre andou por perto. Irmãos, tem um filme que o título dele é O Inimigo Mora ao Lado. O inimigo mora ao lado. Jesus está instruindo os discípulos aqui, a Pedro principalmente, mas a nós também aqui. E ele quer deixar isso como um alerta. Ele quer dizer para nós hoje aqui que o inimigo sempre andou próximo ao rebanho. Você pode ter certeza. Eu, esses dias, mandei um vídeo, acho que para o Pablo White, de uma sucuri, filhote, de 4,5 metros, atravessando a estrada lá próximo ao sítio. Aí os meus vizinhos mandaram para a gente. Falei, não, vou mostrar para minha mulher, senão ela vai querer que eu venda. Aí eu estou fora. Se eu mandar para ela, falo, vende aquilo lá, porque eu não quero cobra perto de mim. E mal sabe ela que o que mais tem lá é cobra. E não conte para ela, está em casa. Aí mandaram para mim. Aí eu disse, é perto da onde? Ah, é perto da fazenda. Eu falei, o que tem na fazenda? Criação de gado. O que tem mais lá é bezerro. O que aquilo para a cobra é? Um prato cheio. Elas estão indo para lá, ó, devagarinho, doida para dar uma bocanhada. Irmãos, o que Jesus está nos ensinando aqui é que ele sempre andou próximo ao rebanho. E como é que eu sei disso? É só a gente olhar para Gênesis 3. Quem estava no jardim? Adão e? Quem apareceu a Eva no jardim? A serpente. Ele sempre andou próximo do rebanho. Se você olhar o livro de Jó, capítulo 2, versículo 2, vai dizer com uma pergunta, por onde tu andas? O que ele respondeu? De rodear a terra e de passear por ela. Aonde Jesus estava sendo tentado? No deserto. E quem estava lá? Satanás. Na epístola de Pedro, Pedro vai dizer, ele anda de redor, rugindo como leão, querendo tragar a quem possa. E no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 10, João vai dizer que ele é o acusador dos nossos irmãos. Ou seja, ele é um ser que ele está próximo do diácono Madeira, ele está próximo ali do Anderson e do Tiago, próximo do Otávio, e alguma coisa que talvez a gente fez, deixou de fazer e falou, ele está lá para tentar nos acusar. Ou seja, Jesus está dizendo em outras palavras para a nossa igreja hoje, para a nossa vida hoje, tenham cuidado, porque o inimigo sempre andou perto do rebanho. Sempre andou perto dos crentes para tentar tirá-los de alguma forma da presença de Deus. Se professamos ser verdadeiros crentes e queremos permanecer assim, precisamos ficar alerta contra os seus ardis. Tem coisas que você precisa pedir ao Espírito Santo, Senhor, me mostra o que é isso. Me mostra se isso de fato é do Senhor ou não. E quinto e último, quarto e último conselho e instrução de Jesus, deixa de ser um conselho e uma instrução para se transformar numa constatação para Pedro, que continua no versículo 32, quando ele vai falar, olha, Satanás te pediu para peneirar, mas verso 32, leia comigo, bem forte, eu, porém, roguei por ti. Essa instrução deixou de ser porque agora se mostra uma constatação de toda a nossa dependência da graça de Deus. Ele está dizendo, ó, Satanás estava perto de você, está perto dos seus irmãos, só que encontrou em você uma brecha e ele pediu para te peneirar, mas eu roguei por você. Irmãos, graças a Deus pela intercessão de Jesus. Graças a Deus que nós temos um Deus que não dorme. Salmo 120.
120, quem descobriu antes, você vai dar uma caixa de bombom. Não dormita o guarda de Israel. Meu Deus, antes te poupei dessa, hein? Ninguém descobriu, nem eu, nem lembrei. Jesus disse a Pedro, eu roguei por você. Isso nos mostra, irmãos, a nossa total dependência da graça de Deus. No ministério, na minha atividade, nas nossas atividades como músicos, como discípulos, como diáconos, como pastores, não estamos imunes de talvez cairmos ou sofrermos aquilo que esses homens sofreram lá no capítulo 22, verso 1, do que Judas sofreu, do que Pedro sofreu. Porém, Jesus disse, eu que roguei por você. Fui eu que intercedi pela sua vida. Fui eu que estive ao seu lado. Fui eu que disse, esse não. Esse não, esse é meu. O que nos mantém de pé, irmãos, na caminhada cristã, não é o quanto eu sou consagrado. Pastor, é importante? Consagre a sua vida. Não é o quanto eu jejue o máximo que você puder. Ainda mais você, irmã, que não tem marido crente. Jejue por ele. Minha mulher passou 5 anos jejuando por mim, quando ela ainda era minha namorada. Só que ela orou 5 anos e 1 dia. Aí eu me tornei pastor. Ela disse, se eu orasse 4 anos e meio, você era só um crente. Eu queria tanto que você fosse só crente, mas eu orei mais um pouquinho, você foi crente e Deus ainda te chamou para o ministério. Aí eu pergunto para ela, quer casar comigo? Ela disse, o que você faz da vida? Eu sou pastor. Ela disse, não quero, não. Aí eu brinco com ela, próxima. Ela diz, para com isso. Por quê? Se não quer, manda a próxima. Aí ela briga comigo, mas é brincadeira. Tem próxima não, queria até a morte separar. Então, irmãos, o que nos mantém de pé na caminhada cristã não é o quanto eu me consagro. Não é o quanto eu jejuo, não é o quanto eu oro, isso tudo é importante, isso é vital a nós. Mas o que nos mantém, de fato, de pé na caminhada e nos livra dos ataques tentadores do diabo e a existência é a existência da contínua intercessão de Jesus por nós todos os dias. Eu estou lá todo consagrado, eu estou lá todo no azeite, eu estou lá orando, eu estou no jejum, mas ainda tem um Deus que intercede por mim diuturnamente, dizendo, Senhor, guarda o meu filho, porque Ele o Senhor me deu. Ele intercede por nós todos os dias. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. Esse é o grande milagre. Se você quer ver um milagre na sua vida, quando você for dormir, você agradece porque você talvez não tenha visto, mas ele aconteceu. Deus livrou você de alguma coisa pela intercessão de Jesus. Alguma coisa Deus te livrou hoje pela intercessão de Jesus. Não foi porque você é consagrado, não foi porque você ora, não é porque você é bom, não é porque você é um bom motorista que você saiu do caminhão. Uau, caramba, também, né? Depois de 50 anos de carteira, eu tenho que ser bom. Não é porque Jesus, o grande milagre, é que Ele intercede por nós todos os dias. Ele diz, eu, porém, roguei por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça e para que você não se tornasse também uma habitação de Satanás. Que Deus nos ajude, irmãos, a crer que o milagre da graça divina e da intercessão de Cristo está sobre nós todos os dias. Que ela esteja sobre nós até o fim da nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai,